Oi, minha gente! Hoje eu vim aqui fazer aquele vídeo que vocês estavam me pedindo muito. E não é o de coleção de maquiagem ainda, calma que vem. Mas é o kit review... É o vídeo review do kit de 22 pincéis réplicas da MAC Profissional. Eu tô com esse kit em mãos desde março, desde início de março, se eu não me engano, é isso sim, e desde então eu tenho testado muito. Esse tem sido basicamente o kit que eu tenho levado para trabalhar fora como maquiadora e, é claro, para o meu uso pessoal em muitas ocasiões. Realmente para testar, tirar assim, esmiuçar todo o desempenho desses pincéis para vir aqui com uma opinião bem estruturada. Vocês já sabem como eu sou chata para isso. Mas vamos a um resumo geral antes de falar de cada pincel. Esse kit, ele é muito bom, sim, qualidade de cerdas excelente, são macias, mas não são molengas, então são macias e firmes ao mesmo tempo, o que eu prefiro. Detesto pincel molengão, pra mim não rola. A diversidade de pincéis é muito boa, são 22 e vem basicamente um de cada, ele é completíssimo, porém eu, Jéssica, mudaria 2 ou 3 pincéis desse kit por outros, o que deixaria ele ainda mais perfeito. São réplicas da MAC, a numeração às vezes bate com a numeração originais dos pincéis, outras acredito que não, mas é aquela coisa, gente, quando se trata de pincéis réplicas, eu ignoro totalmente a nomenclatura, porque o que me interessa é a qualidade dos pincéis e o desempenho que eles vão me oferecer, e não o nome que está estampado neles, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é que esse kit é um kit extremamente caro. Ele lá na Emporium, ele tá por R$179. Mas, gente, acho que quem quiser saber preço de qualquer produto, qualquer paleta, qualquer pincel, todo mundo tem acesso a isso, né? Acho que não é mistério pra ninguém falar, ai, as lojinhas vendem por tanto, quanto será que custa eles na verdade? Acho que todo mundo tem acesso a essas informações. E esse kit comprado lá de fora, ele custa $66. Ou seja, com dólar hoje a mais de R$2, ele tá por mais de 130. Então ele é um kit muito caro, o preço bruto dele, mesmo se você comprado lá fora. Então quando tu compra ele pra revenda e tu tem que colocar uma margem, por mais que seja mínima de lucro, aumenta ainda mais o valor. Esse kit aqui é um dos meus preferidos. Os meus preferidos são o da Coastal Scents, o da NARS e este. Então, por todos esses ter o mesmo número de pincéis e basicamente, não vou dizer, não são os mesmos pincéis unitariamente que vem, mas a grande diversidade assim é bem semelhante. Então o quesito que eu tô levando em conta para desempate, para eleger o meu kit favorito, um deles é o preço. Então o da Coastal Scents e o da NARS ganham porque eles são mais baratos. Não é muito mais barato, mas são R$20 mais barato, isso faz diferença sim. Então é isso. Dadas algumas considerações gerais, vamos começar a falar do kit em si. Ele vem nessa casezinha aqui, realmente uma case voltada ao trabalho de maquiador profissional, porque é aquela case que a gente coloca na cintura e fica de mais, assim, de fácil acesso pegar os pincéis quando a gente está executando um trabalho. Vou começar pelo que me deixou descontente, não descontente, mas o que eu mudaria nesse kit. Ele vem, vou pegar os 4 pincéis juntos. Ele vem 4 pincéis assim, ó, gente. 2 pincéis para pó e 2 pincéis para blush. Por mais que eles não sejam iguais, por exemplo, esses 2 pincéis, a diferença de tamanho é bem grande. Porém, eu não vejo necessidade de ter vindo estes 2. Por mim, pegaria só o grande e trocaria esse daqui por exemplo, um flat top. Para mim, seria muito mais proveitoso. Mas enfim, venho 2 pincéis de pó. Esse daqui até pode ser usado para blush, ó, porque ele até encaixa, ou então para aplicação de bronzer, que é como eu tenho feito. Eu tenho deixado um para pó e um menorzinho para bronzer. E aí venho 2 de blush, que a única coisa que muda é o comprimento das cerdas. Vocês vejam que esse daqui ele é mais comprido, enquanto esse daqui as cerdas são mais curtas. Também trocaria. Colocaria esse daqui pra blush e esse pincel aqui eu gostaria que fosse assim, ó.
Deixa eu ver se eu acho. Gostaria que tivesse esse corte pequenininho, redondo, que é aquele próprio para contorno que a Sigma tem. Eu gosto muito desse corte e gostaria que tivesse, que um desses pincéis que veio com função repetida fosse nesse formato. Acho que também seria muito mais proveitoso. Mas no geral, bom, esse pincel aqui, o tipo pau maior, ele é o Réplica 134. Como eu falei, eu não sei se eu falei na verdade, porque eu já tentei gravar o início desse vídeo umas 4 vezes, então eu não sei se eu falei no início de outro ou se falei no início desse. Mas se eu não falei, vou repetir, se eu falei, vou repetir igual, porque é quase 4 da manhã e a pessoa às vezes não raciocina direito essa hora, né? Esses kits, esse kit, como eu falei, ele é um pincel réplica, é um kit réplica da MAC. E ele vem com a numeração, tipo o MAC, tal número. Às vezes a numeração bate com os originais da MAC, às vezes não. Então, né, vamos desconsiderar isso. Esse daqui seria o Réplica 134. E é um pincel de pó grandão, bem grandão mesmo, ó, compara com a minha testa. Ele é enorme. Então eu gosto de pincel assim, grandão de pó, e ele é extremamente macio, não pinica nadinha, e como eu falei pra vocês, ele é um macio na medida certa, porque ele não é molenga. Esse outro pincel aqui seria o Réplica 150, que é o de pó que eu falei que é menorzinho, ó, compara com a testa. Ele tem a base achatadinha, o outro também tem. E eu gostei bastante desse formato, e como eu falei, eu tenho usado para aplicar bronzer. Às vezes para aplicar o bronzer aqui no meio do caminho, ou só para fazer um contorno leve. Eu gosto assim de um pincel grandão para aplicar o bronzer de uma forma suave e não tão precisa em certo local. E vem os dois pincéis de blush, que seria o 116 e o 129, que a única coisa que muda, como eu falei, é o comprimento da cerda. Eu prefiro esse daqui com as cerdas mais curtas, porque assim, quando a cerda é mais comprida, ele se torna mais molenga. Porque olha só, uma cerda mais curta vai ser mais firme quanto uma cerda mais longa, por mais que seja a mesma cerda. Então eu prefiro esse daqui para aplicar o blush, mas os dois aplicam da mesma forma. E tu pode acabar separando um para blush e um para iluminador. Dando continuidade aos pincéis de face, vem dois pincéis para base, o que eu também mudaria. Não sei por qual pincel eu substituiria, poderia ser por um Doe Fiber de corte arredondado, como este daqui, que é legal para aplicar o blush de uma forma suave. Enfim, trocaria por outro pincel do que colocar dois de base. Esse daqui seria o Réplica 190, que é aquele pincel língua de gato que a gente está habituados a ver por aí, a venda em qualquer farmácia e que vem em muitos kits. É aquele pincel de aplicação de base convencionalzão, sabe? Que eu não gosto tanto para aplicar base, porque eu acho mais demorado e que deixa certas linhas que depois eu tenho a necessidade de esfumar. Com outro pincel, até com ele mesmo, mas eu acho que o processo da aplicação de base fica mais demorado. E o que eu ia falar? Ah, eu já falei a numeração. A louca. E eu acabo optando ele para aplicar corretivo muitas vezes, porque como ele é grandão, ó, ele passa corretivo rapidinho. E aí vem esse outro pincel aqui, ó, que é o Réplica 191, que seria um pincel quadradão. E me chamaram no MSN. Deixa eu ver. Ah, é o namorado. Vou ignorá-lo. Também, às 4 horas da manhã, quem é que tá me chamando a não ser um namorado, né? Não sei. Enfim, veio o Réplica 191, que é um pincel de base quadrado. O que eu achei desse pincel? Não achei o bicho. Então, se eu tivesse que substituir um dos pincéis de base, eu substituiria esse daqui por outro. Porque assim, ó, como vocês estão vendo, ele é mais fino do que o outro pincel de base, ó. Deixa eu segurar aqui. O que deixa esse daqui, ó, mais firmezinho, ó, e até esfuma melhor a base, caso seja necessário esfumar com ele. E esse daqui acaba ficando muito flexível, pode ser assim a palavra. Sem contar que ele é fininho. Enfim, ele aplica a base, ok, é menor, então também vai demorar mais tempo aplicando. Então, esse é um pincel que eu realmente deixaria de lado. Claro, tu pode usar ele para aplicar o corretivo, pode usar ele para fazer um contorno com base, caso você goste de fazer os contornos com
produtos cremosos, mas assim, é um pincel que não precisaria ter vindo. Vem um Duo Fiber, que é o réplica 168, não, 187. Um Duo Fiber normal, eu gostei bastante dele, achei ele super comparável com o da Sigma. Ó, o meu pra ficar branquinho desse jeito, eu coloquei de molho no álcool. Deixa o Duo Fibers e pincéis de cerdas brancas bem branquinhos novamente, porque eles sempre ficam marrons, né? Enfim, eu achei ele super comparável com o da Sigma. Tipo, achei o mesmo pincel, sabe, gente? Tanto na densidade, quanto na maciez, na firmeza, eu achei o mesmo pincel. O Duo Fiber eu gosto atualmente. Já usei muito para aplicar a base de uma forma suave, mas hoje eu acabo não usando mais assim. Claro, tu pode aplicar sua base de uma forma suave com o Duo Fiber, mas o que eu gosto de esfumar a pele com ele, aplicar pó ou bases em pó, umidificando ele, pegando a base em pó e aplicando em todo o rosto, para dar um efeito mais natural. E para aplicar blush, que aí aplica de uma forma suavezinha. Então, o Duo Fiber é um pincel multiuso que eu gosto muito e acho que todo mundo tem que ter um em casa. O último pincel de face que vem... Não, depois tem um de corretivo, mas enfim. Vem este daqui, que é um pincel angularzinho, o réplica 168, que também é um pincel que seria para blush. Porém, ele é chanfradinho e ele é bem pequeno. Eu vou comparar com o pincel da Sigma. Desculpa, bati em vocês. Ó, ele é bem menorzinho, vocês estão vendo? Então ele, na minha opinião, se tornou um pincel perfeito para fazer o contorno, porque aí não espalha demais o bronzer, sabe? Então para fazer um contorno mais preciso, bem mesmo só o contorno para depois aplicar o blush, eu achei ele perfeito, assim como para aplicar o iluminador. E é claro, quem gosta de pincéis pequenininhos para blush, para ser mais preciso, esse daqui também é bom. E ele é bem firmezinho, ele não é molengão, sem deixar de ser macio, cerdas não pinicam em nada. E aí, para finalizar a parte de rosto, vem um pincel de corretivo. Eu não uso pincel de corretivo, vocês sabem disso. Quando eu tenho que aplicar corretivo com pincel, eu acabo usando o de base. Mas o de corretivo é é uma miniatura exata do pincel de base, ó. Igualzinho, porém minúsculo, né? Que aí seria para aplicar o corretivo aqui. Eu não gosto, sabe por quê? Porque demora muito, ó. A gente tem que ficar meia hora aplicando o corretivo com pincel. Porém, há quem goste, quem deteste fazer qualquer coisa com os dedos, ou que gosta, assim, de um pincel mais preciso, até para pegar, por exemplo, uma espinhazinha. Ó, ele tem a pontinha exata para vir, uma manchinha vermelha, alguma coisa. E eu também uso muito para aplicar sombra cremosa. Produtos cremosos na pálpebra, eu acabo usando bastante o pincel. Agora vem a parte de olhos, que eu acho completíssima. Vem esse pincel aqui, que ele é o réplica 252, ó, que seria o equivalente a esse daqui, ó, da Sigma. Vocês vejam que é com uma diferença mínima de comprimento de cerdas, é a mesma coisa, ó. Tipo, é a mesma cerda do da Sigma. O da Sigma só é mais gordinho. Ó. Opa, aqui. Ele só é um pouco mais gordinho, mas assim, é a mesma cerda. E eu acabo usando ele para a mesma função, que é a aplicação de sombra. Ele é um pincel grande, ó. Então ele aplica sombra em toda a pálpebra bem rapidinho. Vem outro pincel de aplicação de sombra, que esse daqui eu adoro, gente, que é o réplica 239. Esse pincel aqui eu amo. 239 para mim é vida. Seja MAC, seja réplica da MAC, seja os da Sigma, porque a numeração antiga deles era SS239, atualmente é outra, atualmente é E55, mas eu amo esse formato de pincel para aplicação de sombra. Por quê? Ele é de cerdas naturais e ele é larguinho. Gordinho, podemos assim dizer. Ó, vocês vejam que ele tem bastante cerda, o que acarreta em ele pegar muita sombra, bastante sombra, depositar de uma maneira
bem natural e realmente depositar bastante produto na pálpebra e ele já esfuma a bordinha. Eu amo esse tipo de pincel de aplicação de sombra e esse daqui que veio nesse kit é muito bom. Ó, ele é ótimo, ele realmente pega bastante produto e deposita bastante produto. Vem também esse pincel aqui, que seria o Réplica 195, que é um pincel que também pode ser usado, como ele é de cerdas sintéticas, ele também pode ser usado para aplicação de corretivo quanto de sombra cremosa. Então, por mim, podia ter vindo um desses dois, sabe? Eu não precisava vir os dois, porque eu vou acabar usando eles para a mesma função. E se tivesse que escolher, eu ficava com o 95, 195, porque ele é mais curtinho, ó. Ele não é tão comprido quanto o de corretivo. E eu já usei ele para pegar delineador em gel e aplicar em toda a pálpebra como base. Ele é muito bom, porque ele é pequenininho, então, ó, ele chega nos cantinhos, aí não espalha enlouquecidamente, descontroladamente, sabe? Então, ele é um bom pincel pra gente, por exemplo, fazer essas bases cremosas escuras com mais precisão, sem sair tanto do lugar que deveria ser aplicado. Que mais? Vem, gente, dois pincéis que eu amei o kit por ter vindo esses dois pincéis. Eu realmente fiquei muito contente, muito satisfeita, que foram esses dois pincéis de esfumar aqui. Esse meu aqui já foi tanto usado que eu não consegui deixar ele tão branquinho quanto ele era antes, que é o Réplica 217 e o Réplica 222, que são dois pincéis de esfumar que, na minha opinião, são os melhores pincéis de esfumar que o mercado tem a oferecer. O 217 acaba sendo um dos meus favoritos, porque ele tem essa base achatada, ele não tem a base redonda, então ele encaixa certinho no côncavo e esfuma muito bem. É o mesmo E25 da Sigma, gente. É o mesmo pincel. E eu realmente adoro ele. É o pincel que, se eu falasse pra vocês, tem que investir em um pincel de esfumar, investe num modelo como esse. E o outro que vem, como eu falei, é o Réplica 222, que aí é com base redonda, diferente do 217. Só que ele é um pincel de esfumar num tamanho que eu achei super universal. O que eu tô falando? Esse daqui é o pincel de esfumar da Sigma, e olha a diferença de tamanho. Olha a diferença. Esse pincel aqui, pra quem tem um olho pequeno, é muito grande e acaba não espalhando sombra até por onde não devia. Esse pincel aqui tem olho grande, tem olho pequeno, ele é um tamanho, como eu falei, universal. Ó, ele encaixa em todos os côncavos, esfuma tudo perfeitamente, e eu sei disso por realmente esse uso profissional que eu tenho com eles, de maquiar outras meninas, maquiar minhas clientes, e como tudo na vida, eu tenho um cliente com olho de tudo que é tamanho. Então ele funcionou perfeitamente para todos os casos. Outro pincel que eu tenho de esfumar é aquele de esfumar angular, que é o 275. Esse pincel é aquele tipo de pincel que eu gosto para dias de pressa. Pegou, passou uma sombrinha em toda a pálpebra, pode ser com o dedo, pode ser com pincel de aplicação de sombra. Vem com uma sombra mais escurinha, um marronzinho, e já faz o cantinho, ó, porque ele tem esse corte angular, ele encaixa bem aqui no cantinho para fazer a demarcação, e já puxa esfumando. Então, ele é um pincel mão na roda, para dias de pressa. Eu gosto bastante dele. Até para usar ele para iluminar aqui rente a sobrancelha, porque o corte angular ele ajuda em muitos casos, porque ele encaixa. Ele tem essa vantagem de encaixar nas regiões. Outro pincel que veio foi o 219, o famoso Pencil Brush, que eu não abro mão de ter. E o que veio nesse kit aqui, ele é muito bom porque ele é extremamente pontudinho. Ele não é aqueles Pencil Brush que são mais larguinhos, que são quase um pincel de esfumar. Não, ele é bem afunilado na ponta. Ele faz jus ao nome de Pencil Brush. Ou seja, essa pontinha aqui, para marcar o côncavo, fazer uma linha certinha no côncavo, fazer cantinho interno, passar sombra aqui rente aos cílios, ou esfumar um lápis de olho ou um delineado, é perfeito. E pra mim é o pincel que tem que estar incluso no seu kit para iniciantes, por exemplo. Outro pincel que veio, acho que eu tô falando muito isso, né? Outro pincel, é o meu queridíssimo de cerdas curtas, o 212. Pincel de cerdas curtas, ele tem em duas opções. Esse daqui,
de cerdas naturais e esse daqui de cerdas sintéticas. Ambos têm cerdas curtas e mais retinhas e servem para a mesma função. Que eu gosto, como se você já me acompanha, você já viu isso em 1000 vídeos, que é, vou até puxar o zoom para demonstrar bem o que eu gosto de fazer, que é vir com a sombra escura e demarcar o cantinho externo para puxar para o centro da nossa pálpebra, facilitando o esfumado e a demarcação realmente do canto externo. Então, como eu falei para vocês, tem esses dois modelos, o de cerda sintética e o de cerda natural. Eu gosto mais do de cerda natural, porque eu acho que ele esfuma mais, ele pega mais produto. A cerda natural pega mais produto em pó, enfim. Só que se eu tivesse que escolher um para ser o meu primeiro, eu escolheria o sintético. Por quê? Porque além de dar para trabalhar com o produto em pó, ele também serve para trabalhar com o produto em creme. E muitas meninas se adaptam melhor ao pincel de cerdas de corte reto, de cerdas curtas e retas, para fazer o delineado, porque elas vão carimbando. Pega o produto e vai carimbando rente aos cílios e fazendo a linha. Então, se eu tivesse que optar por um para ser o primeiro, eu optaria pelo sintético, porque aí dá para trabalhar tanto com a sombra em pó, fazendo a demarcação, quanto com delineados, se você se adaptar melhor a esse daqui. Vem um pincel chanfrado, que eu não me apaixonei por ele. É um bom pincel chanfrado, mas não é o melhor e não é o pincel chanfrado que eu indicaria você ter, que é o 266, porque ele é de cerdas naturais, ou seja, ele não serve para fazer delineado em geral. Mas ele é um bom pincel chanfrado para, por exemplo, preencher a sobrancelha, aplicar sombra rente aos cílios, enfim. Ele é bom, só não serve para o delineador. Só que aí vem dois pincéis para delineador que eu realmente gosto muito, que é o 210, um pincel fininho para delineado. Porém, se você não gosta de um pincel fininho assim para delineador, acha que não consegue executar tão bem o traço, não vai acabar utilizando tanto esse pincel, mas para quem gosta ele é muito bom porque ele é bem fininho, então ele faz um traço bem fininho. Ele é o réplica 210, acho que eu já falei. E aí vem outro pincel, que é um pincel que a gente não encontra nos demais kits e que é muito bom, que é o réplica 231. Ele é um modelo que a Julia Petit usa para delinear. Eu não sei se ela usa o da MAC, eu acho até que ela usa do Shuemura, mas é esse modelo de pincel que ela usa pro delineador e dá super certo. Eu já usei várias vezes e também me adaptei a ele. Que é esse daqui, ó, gente. Ele é pequititinho, fininho, ó, bem fininho. E tem esse cortezinho, como se ele fosse um micro pincel de aplicação de sombra em cerda sintética. Então ele faz muito bem o traço. Vou até pegar aqui o delineador. Então, eu aprovo, sabe? Deixa eu limpar, porque senão eu vou colocar na case e já vai sujar de delineador. O que mais falta? E por último, para completar o kit, vem esse pincel aqui, que eu não sei se a MAC realmente tem um pincel desse, que diz ser o réplica 204. Seria aquele pincel para pentear a sobrancelha, ou então para auxiliar, desempelotar o cílio, ou alguma coisa do tipo. Que é aquele pincelzinho que é igual ao aplicador de rímel. Eu tava quase esquecendo do coitadinho do pincel para lábios. Vem aquele pincelzinho que, para mim, tem que ser assim. Se não for assim, eu nem utilizo, pra ser honesta. Que é aquele pincel que ele vem guardadinho. Ou seja, ele é assim, todo pratinha. Você desencaixa, encaixa ele aqui e tá com o cabo em tamanho normal. Utiliza o pincelzinho para lábios e para não melecar sua case, sua necessaire ou, enfim, é só guardar. Ele é o réplica 316. E eu tenho usado bastante ele, ó. Vocês vejam que até ele tá vazio. Bom, gente, então esses são os 22 pincéis. Eu acho que eu consegui falar de todos, sendo um pouco mais breve do que na maioria das minhas resenhas. Tentei tirar o traço, mas não rolou. E, gente, como eu falei pra vocês, ele é um kit muito bom, ele é um kit bem completo. Vocês vejam que com esse kit tu vai fazer de tudo. Tu não precisa de outros pincéis, a não ser que
eu preciso de um pincel chanfrado para delinear. Então, vai ter que investir a par, porque o chanfrado que vem aqui não é para delinear. Ou, por exemplo, eu preciso de um pincel flat top porque para mim o acabamento faz diferença. Então, investe a par. Porém, se você só comprar esse kit, tu consegue fazer todos os passos da maquiagem apenas com ele. E também, como eu falei pra vocês, ele é um kit muito caro. Então, acho que esse é o único porém dele. Tá, ele não é caríssimo, porque comparando com um kit de pincel da Sigma, que também é fabricado na China, é muito mais barato, né, gente? Mas é um kit caro. Comparando com os outros, ele é sim um kit bem caro. É o mais caro que eu tenho lá na loja. E mesmo assim, ele é um kit que vende bastante, porque todas as meninas realmente se interessaram nele. E eu dou aqui meu alvará de que, pra mim, ele é um ótimo kit. Mas não deixo de ressaltar que se eu tivesse que indicar um kit pra você investir, se é o seu primeiro kit, eu indicaria ou da Coastal Scents ou réplica da NARS, pelo preço ser mais acessível, um pouco mais acessível, mas e por ele ter a mesma variedade de pincéis. Como eu falei, não são os mesmos pincéis assim exatos. Por exemplo, esse daqui, cadê? Esse daqui não vem no da Coastal Scents, mas no da Coastal Scents vem o de cerdas curtas naturais. Já no da NARS vem esse e o de cerdas curtas naturais. Assim, pegando para a utilidade de cada pincel, vem os mesmos em todos os kits, porém com modelos um pouco diferentes. Não e todos isso, são minha iguais. gente. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse vídeo, dê um joinha e favorita ele para me ajudar na divulgação. E caso você ainda não seja inscrita, se inscreve aqui em cima para acompanhar sempre os vídeos aqui do canal. É isso, um super beijo e até os próximos.